Olá, boa noite. O Uniblogs começa agora ao vivo para todo o Brasil nessa semana falando sobre alimentação. E olha, a falta de cuidados na manipulação da comida pode multiplicar bactérias que provocam doenças graves. Os frutos do mar são os alimentos que mais oferecem risco. Intoxicação alimentar, uma questão de saúde pública. A cada ano, 100 mil brasileiros são afetados por doenças transmitidas pelos alimentos. São dados oficiais. Os especialistas estimam em 1 milhão o número real de casos. Nos Estados Unidos, notificações mais precisas registram 76 milhões de intoxicações. No grupo de alimentos que mais oferecem risco, os frutos do mar. Pequenos cuidados dentro e fora de casa podem evitar o perigo. Qual a regra básica para quem vai comprar um pescado? A principal característica que tem que ser observada é o brilho do peixe. Se nós olharmos aqui, diversos tipos de peixe, todos eles estão com brilho natural. E o olho está bem clarinho. E por último, se quiser ainda para certificar, é só olhar a guerra do peixe, estando bem vermelho. Nas feiras livres, mercados ou peixarias, observe sempre se os pescados estão em contato com o gelo. A refrigeração deve ser feita por igual. Por isso, as pedras de gelo muitas vezes são colocadas entre os pescados. Quando vendidos em postas, seu Atílio recomenda. A carne tem que estar bem consistente. É uma carne que você aperta, ela volta para o lugar rápido. Estando com essa consistência, a qualidade da posta está muito boa. E com o brilho do sangue aqui, ó, com sangue no meio. Desrespeitar essas dicas aumenta a probabilidade de intoxicação. A relação entre o hóspede e o hospedeiro, tá? Quer dizer, o hospedeiro somos nós, o hóspede é a bactéria. Se ela é muito agressiva e o hóspede tem boa defesa, eles estão se defendendo. Agora, se ela é muito agressiva e o hóspede tem pouca defesa, fundiu a fome com a vontade de comer, a mais agressividade com menor defesa. Neste momento, você vai ter a pior das doenças infecciosas agudas. Você vai saber agora como se proteger dessas doenças infecciosas e ter uma alimentação saudável mesmo na rua. Então, hoje eu recebo a nutricionista Maria Cecília Costa, ela que está com a gente durante toda a semana, falando de alimentação nesse especial do Uniblogs. Está com a gente aqui também Renata Scanferla, da Coordenação de Vigilância em Saúde de São Paulo, e também não pode faltar a blogueira convidada de hoje, que é a querida Rosana Herman. Programa só de mulheres hoje, o Uniblogs. Boa noite, meninas, bem-vindas. A gente estava vendo na reportagem o peixe, ele falou lá do peixe não pode ter o brilho, né, Rosana? Mas depois está pronto? Depois que está assado, nenhum mais brilha no olhar, né? Agora então, sim, nesse caso, né, Renata, como que seria? Como que você observa, por exemplo, um peixe? Nessa reportagem também é importante observar, assim, que a gente viu que alguns peixes estão armazenados fora da temperatura, ou seja, a temperatura ambiente. Então, passou ali uma imagem com um peixe numa caixa, sem nenhum gelo e tudo. Então, assim, isso aumenta demais o risco, principalmente se for um produto que vai ser consumido cru, né? E outra questão importante no que se diz respeito ao peixe, principalmente quando consumido cru, é a procedência do gelo. Do gelo. Né? Do gelo. Tem pavor esse gelo que deve ser feito com água de mangueira. Potável, né? Se tem toda uma rastreabilidade, ou seja, a pessoa ou o dono do restaurante ou do estabelecimento tem que saber de onde ele está comprando esse gelo, né? Então, assim, qual é a procedência, qual o fabricante, né? Porque também é um risco, né? Não, e assim, grande vezes, chance de contaminação, E né? às vezes encontrar um lugar mais tradicional, talvez, porque se tem um peixe numa caixa no chão sem gelo, aquele que está no gelo vai saber quanto tempo ficou fora, se não ficou. Isso é um problema. E o peixe é um dos alimentos mais saudáveis e indicados para uma dieta bacana, né, então, Maria Cecília? Então, se você não tomar cuidado, como ele falou, acaba realmente virando um grande problema. As feiras livres, né, Renata? Sim. As feiras livres é complicado. Porque muitas vezes você vê, principalmente no frango, então você vê um monte de mosca voando, você vê que o cheiro não está agradável. Se tiver realmente muito quente, não comprar nas feiras livres, que não é adequado, porque você sabe que aquele peixe vai ficar, ou o peixe ou o frango fica exposto por um tempo muito grande, e aí a hora que você vai processar, que você vai levar para sua casa, né, vai fazer a preparação, se você não tiver um cozimento adequado, é aí que entra a situação do risco. Eu queria perguntar uma coisa, quais são os vilões, os top 5 vilões, assim, que azedam, que estragam, assim? A gente sabe que frutos do mar, camarão, né? Eu já quase virei um camarão. Mas se você pegar, assim, óleo de fritar pastel, arroz que azeda, maionese que estraga, quais são os principais vilões, assim?
Então, a gente tem, assim, dados, né, que indicam que a salmonela, né, é um dos grandes vilões, assim, grande parte dos números de doenças transmitidas por alimentos, a principal causa são as intoxicações por salmonela. Que tem no ovo e a mais aonde? Que tem no ovo, né, animais, de origem animal no geral, mas principalmente, assim, todos os estudos tendem a mostrar que o ovo, né, quando consumido cru, né, é o principal... Ovo cru nem pensar. Ovo cru nem pensar, assim como também algumas preparações que são feitas à base de ovo cru. Então, maionese caseira, nem pensar. O risco é enorme. O mousse com ovo cru, um risco super elevado, né? Então, assim, evitar ovo cru. Até nos restaurantes a gente tem uma legislação, né, no município de São Paulo, onde não se pode servir nenhuma preparação com ovos crus, né? E nem ovo frito, assim, o famoso ovinho frito com aquela gema molinha, nem pensar, é extremamente proibido. Pode, só em casa. Só em casa, então tá certo. Nem, olha, aqui em casa também, assim... Tomar mais cuidado. Tem muitos casos de intoxicação em casa, né? A gente pensa que é só na rua, mas também não é, né? Então, olha só a dica bacana que a Renata tá dando pra gente aqui. Agora, imagine ter uma surpresa desagradável naquele seu restaurante preferido. Nossa reportagem acompanhou uma blitz de fiscais da Vigilância Sanitária em São Paulo e encontrou situações revoltantes. O desleixo com os alimentos é um tiro no escuro, que sempre acerta o consumidor. Comi um bolinho de carne e estava estragado e acabei passando mal, tive intoxicação, fui parar no hospital. Das feiras livres aos mercados públicos, de ambulantes que vendem comida na rua aos restaurantes caros e badalados, de grandes supermercados a pequenas mercearias de bairro. A cidade de São Paulo tem mais de 120 mil pontos de venda de alimentos. Metade funciona sem licença, sem autorização. Para inspecionar a higiene em todos eles, apenas 300 fiscais da Vigilância Sanitária. Poucos, mas rigorosos. Nós acompanhamos a inspeção em um grande restaurante do centro de São Paulo, que atende mais de 400 clientes por dia. O horário da visita é estratégico, 10h30 da manhã, quando o restaurante está prestes a abrir as portas. Na entrada da cozinha, o primeiro erro: caixas, papelão e latas, que deveriam estar longe dos alimentos, servem de abrigo para as moscas. Alguns passos adiante, os fiscais encontram o lixo sem tampa, ao lado da carne sobre a pia da cozinha. O óleo no fogão é reprovado. No freezer, os fiscais encontram produtos no piso, o que é proibido, e peixes congelados em bandejas abertas. O fiscal não gosta do que vê. Segundo a Prefeitura de São Paulo, 450 estabelecimentos são fiscalizados por mês. Em média, 5% acabam interditados. Olha só o perigo, né? A gente está lá no salão, sentado na mesa, esperando o garçom servir, não sabe o que está acontecendo na cozinha, né? Agora, existe um selo que os produtos recebem, que tem que já vem inspecionado, é isso, Maricília? É o CIF, o Serviço de Inspeção Federal. Então, quando você vai comprar uma carne, quando você vai comprar um alimento, principalmente de origem animal, então é importante que você compre em um estabelecimento grande, né? Então em supermercados, que você garante que ele recebe uma mercadoria que foi inspecionada. E aí é um produto de melhor qualidade. Agora, eu fico pensando, Renata, você que é da coordenação da Vigilância de Saúde de São Paulo, aquelas pessoas que comem muito em barraquinha, né? E tem muito isso, tem barraquinha de cachorro-quente, barraquinha de yakisoba, né? Na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, vende muito. Salsicha, milho, né? Como que fica a fiscalização dessas barraquinhas? Como é feito isso? Como garantir que é uma comida bacana? Na verdade, assim, a gente como vigilância, a gente aconselha que não ocorra o consumo nesses tipos de estabelecimentos. Na Vigilância de São Paulo, o que a gente tem regulamentado são os dogueiros motorizados, aqueles que a gente acompanha, que para conseguir a licença passa o carro, o veículo. Motorizado, você diz que tem a barraquinha, sei lá, dentro de um veículo. Tem todos os critérios que aquele veículo precisa ter para garantir que, né, o produto
tenha qualidade e daí assim a gente dá o cadastro. Então, no município de São Paulo, hoje, em termos de ambulante, que a gente tem regulamentado são os dogueiros. Eles usam luvas, né? Exatamente, eles passam por cursos, né? A gente tem lá, a gente oferece curso para todos os manipuladores, cursos de boas práticas, o curso é acessível, ou seja, se ele está na Zona Norte, lá na SUVES, né, na Supervisão de Vigilância em Saúde, ele pode fazer esse curso. Quer dizer, né? em vários pontos da cidade tem como ele fazer o curso, se tornar um dogueiro credenciado pela vigilância. Exatamente. Agora, justamente nesse tópico, comer alimentos vendidos nas ruas pode ser mais barato, mas o risco de contrair uma doença é muito maior. Olha só. Churrasquinho grego, hambúrguer, pastel, frutas descascadas e cortadas na hora. A oferta de alimentos nas ruas é grande. Dá para matar a fome com pouco dinheiro no bolso. Mas será que é seguro? Este médico infectologista explica por que a exposição dos alimentos vendidos nas ruas pode colocar a saúde em risco. Um alimento que está exposto ao ar é um alimento que tem um certo risco de que haja uma infecção, principalmente numa região onde o trânsito é mais intenso. Toda vez que passa um carro, existe uma certa suspensão de poeira. Essa poeira pode conter bactérias que provocam infecções de aparelho digestivo. Muita gente sabe que não deve trocar o almoço pelo lanche. Mesmo assim, faz isso todos os dias. O brasileiro costuma improvisar, não é? Então a gente improvisa com lanche, sabendo que não é muito bom para a saúde. Outros garantem que só fazem de vez em quando. Hoje eu estou trocando, porque eu já não sou daqui, vim no médico e estou comendo lanche. Neste restaurante, o quilo de comida custa R$ 16,90. A vantagem é a qualidade e a variedade do buffet. O cliente pode até conferir a higiene da cozinha enquanto almoça. Eu sei que o pessoal é limpinho, né? Que a comida é de qualidade, que eu vou me alimentar bem para ficar mais 5, 6 horas no trabalho tranquila. É uma alimentação bem balanceada, dá para você perceber, né? E é limpinho. Mas e quando não dá mesmo para fazer uma refeição ideal? O médico dá algumas dicas. Pode levar o sanduíche de casa, preparar em casa ou frutas. Acho que a opção mais segura, as opções mais seguras são essas. Agora, é bacana essa opção que os restaurantes dão de você visitar a cozinha, né, Renata? Isso está na lei, isso é obrigatório? Sim. No município de São Paulo existe uma lei, né, até antiga, se eu não me engano, de 94, que permite ao consumidor que faça a visita à cozinha. Isso é muito interessante, a qualquer hora. Só o que a gente orienta é que, assim, primeiro na legislação, na lei, diz que a pessoa tem que estar paramentada, né? Ou seja, cabelo protegido, enfim. Tem que entrar na cozinha com aquela roupa, né, com bota, luva, cabelo preso. Exatamente. Existe essa lei. O que a gente sempre orienta é que essa visita seja uma visita responsável, consciente, ou seja, eu consumidor, se eu estou com chinelo, cabelo solto e tal, eu não vou falar, olha, tem a lei, eu vou entrar nesse restaurante. Eu tenho que saber que lá dentro é uma área de produção, é uma área de risco. Mas o restaurante oferece a roupa e a touca para você entrar? O restaurante tem que oferecer. Tem que oferecer, né? Legal. Uma touca descartável, um avental e assim, o consumidor que quer visitar, ótimo, sim, que ele visite, que ele veja como é que está o uniforme dos funcionários. Se está limpo, se está sujo, está limpo, né? Porque isso é uma questão importante, como é que é a lavagem das mãos, que é um ponto super crítico, essa questão de lavagem de mãos, né? Higienizar as mãos de forma correta, daí é um dos pontos críticos também, assim, que a gente viu ali na imagem, o abacaxi sendo fatiado na rua. Então, quer dizer, nem fruta não pode, porque o cara vai fatiar na rua. Não tem onde lavar a mão, onde que ele higienizou aquilo, ele pega o dinheiro e depois ele vai manipular o alimento, quer dizer, olha a contaminação, um risco enorme. Agora, quando a gente viaja, assim, em qualquer lugar do Brasil que você está viajando, tem algumas regrinhas meio que todo mundo usa, assim, por exemplo, você vai comer um sanduíche, melhor sempre de queijo do que qualquer coisa que tiver um embutido. É verdade. Né? Que o queijo, depois que ele tiver torradinho num tostex, você acha que ele está mais a salvo do que o presunto, né? Então, quando vai tomar uma xícara de café, a incidência de canhoto é muito menor do que de destro, então você segura, pega a xícara, em vez de pegar a asa aqui, você vira e segura com a mão esquerda, porque raras pessoas vão colocar a boca deste lado, só os canhotos que usaram aquela xícara. Quer dizer, a incidência é muito menor, quase ninguém toma a xícara com a mão esquerda. Verdade. Então, você pega sempre a xícara com a mão esquerda, aquele lugar ninguém pôs a boca. Olha que dica bacana. Quando vai tomar água no copo, você puxa aquela parte de metal de alumínio e usa a proteção interna para pôr a boca ali. Você tira a tampinha, vira sobre o plástico e coloca a boca na parte interior da tampa. Então, tem essas dicas de
que as pessoas meio que todo mundo usa, assim, ajudam, né? Muito legal. Não, muito bacana. E olha, alguns cuidados também, além desses, né, que a Rosana citou aqui, são essenciais na hora de comprar, guardar e cozinhar os alimentos, né? Adotar hábitos errados podem favorecer a intoxicação alimentar, mesmo dentro de casa. Escolhe um produto aqui, pega outro ali e o carrinho logo vai ficando cheio. Você presta atenção quando arruma o carrinho? Não, coloco de qualquer jeito. Ficar de olho é fundamental. De olho na validade, na qualidade e na arrumação das compras. A gente deveria estar começando por uma boa lista de compras. Com a ajuda de Márcia, professora de nutrição, vamos em busca do carrinho perfeito. Detergente, desinfetante entram primeiro. Aí vem o feijão, arroz, açúcar, as garrafas e latas. Depois é a vez das frutas e verduras. Manteiga e requeijão na sequência. As carnes sempre por último. O frango precisa de um saquinho plástico. No caso do peixe, o último a ir para o carrinho, o saco deve ter gelo. Aí é correr para casa. A gente só precisa ter o tempo da fila e o tempo de chegar até em casa. Quanto tempo a gente tem? A gente tem em torno de estourando 1h30. O tempo é para manter tudo fresco e saudável. Mas os cuidados não param por aí. Por trás de uma cozinha bem arrumada podem existir milhões de bactérias. Quase 30% das intoxicações alimentares são provocadas por alimentos consumidos em casa. Por isso, os cuidados aqui não são poucos. Mas existem dicas simples que podem garantir a saúde de quem faz as refeições em casa. Leite e queijos devem ficar na parte de cima. O que sobrou do almoço e todas as comidas cozidas no meio. Embaixo, legumes, verduras e frutas. Na porta, o lugar menos refrigerado, só o que vai ficar por 24 horas. Bacana as dicas, né, Cecília? É isso mesmo? Muito. Quer dizer, tem que ter uma ordem, tem que pensar na hora de fazer supermercado. Lógico. Não é só ir colocando tudo no carrinho, né? Claro, porque se você coloca... Primeiro que além de você colocar no fundo né, do seu carrinho as frutas, depois o que você colocar vai machucar essas frutas. E as frutas machucadas, pronto, ela já está aberta, ela aí é um outro risco né, de contaminação. Agora, olha só, a gente separou algumas perguntas hoje, mitos e verdades da alimentação, que vão ser respondidas aqui no estúdio pela Maria Cecília. Dá só uma olhada. Mito ou verdade? Consumir tomate ou molho de tomate pode diminuir os riscos de câncer de próstata? E o leite de soja pode substituir o leite de vaca? Comer arroz e feijão todos os dias engorda? 3 perguntinhas bacanas. A primeira delas, consumir tomate ou molho de tomate pode diminuir o risco de câncer de próstata? Com certeza, com certeza. O molho de tomate ainda é melhor porque ele tem o licopeno, que é um antioxidante que realmente protege contra o câncer de próstata. Se fizer o molho de tomate com o tomate caseiro, então, melhor ainda. Em casa, melhor ainda. O leite de soja pode substituir o leite de vaca? Ele pode, principalmente para quem tem intolerância à lactose. Então, não tem problema nenhum. Bacana. Comer arroz e feijão todos os dias engorda? Pois é, não. Dependendo daquilo que você vai colocar junto, né? Se colocar arroz, feijão, batata ou colocar uma linguiça no feijão, pronto, aí é complicado. Aí dá uma piorada, né? Mas se você colocar, por exemplo, arroz e feijão, e você quiser comer com legumes, com uma verdura e um pouco de azeite, você até não precisa mais nada, uma quantidade boa de feijão. Porque ele é um alimento, a combinação é uma combinação boa, uma combinação nutricionalmente adequada e você tem aí o fornecimento de uma proteína de origem vegetal. Que é ótimo. Bacana. Agora tem uma pergunta via Twitter que a gente recebeu aqui da Amélia Lalanda. Além de cartilagem encontrada no pé de galinha, aquele dos tempos da vovó, qual proteína tem mais colágeno? É o tutano de boi. Encontrado? Né? No boi, né? Naquela parte de baixo do pé do boi. Então, você vê que tem o tutano, ele tem, quando você cozinha o osso, você vê que ele tem uma geleia, ele tem ali. E outra coisa que é muito mais fácil de você encontrar e que todo mundo tem um preconceito muito grande, mas que é uma carne maravilhosa, é músculo. Músculo. Porque a hora que você cozinha o músculo, então você vê que realmente ele tem a mesma gelatina. E o músculo é muito saboroso. Bacana. Respondido aí, então, para a Amélia Lalanda, que escreveu para a gente. Agora, aproveitando o ensejo do programa falando sobre alimentação, qualidade de vida, a Anvisa informou hoje que ainda não há prazo para decidir sobre a proibição de venda de emagrecedores, inibidores de apetite,
que atuam no sistema nervoso central usado para tratar a obesidade. A discussão já se arrasta há mais de um ano, mas segundo a Anvisa, ainda não há informações suficientes para tomar a decisão de proibir ou não. Representantes da classe médica defendem uma fiscalização mais forte em relação à venda dos inibidores, mas não acham prudente tirar o medicamento do mercado. Para os médicos, banir a sibutramina é ferir a autonomia deles, o que deixaria a classe sem alguma alternativa de tratamento para o paciente que é obeso. É importante lembrar que na bula do remédio está escrito que a perda de peso é transitória, então quanto mais prolongado for o uso, maior a chance da dependência do remédio. Por ora, a Anvisa afirma que as evidências demonstram que o risco dos medicamentos não supera o benefício. Portanto, uma questão polêmica que ainda continua em discussão, ainda vai ser levada adiante porque a sibutramina tem efeitos que podem ser de dependência. Agora, tem pergunta do Twitter aqui também, ao vivo agora, que tem duas aqui, aliás. Uma é da mãe do Pedro Azipil, que quer saber se o peixe congelado está livre de intoxicação. Quando você congela, está lá, congelado o peixe. Congela, não intoxica? Sim, uma das etapas, né, a gente tem os procedimentos operacionais padronizados. Uma das etapas é o congelamento do peixe a menos 18 graus, que elimina parte do risco. Então, assim, todo restaurante japonês tem que fazer parte do procedimento dele operacional, congelar esse peixe para posterior corte e distribuição. Bacana, respondido aí para o nosso internauta que escreveu para a Rosana. Agora, Rosana, aproveito para a gente parar um pouquinho esse bate-papo, ou não, porque você tem coisa no blog sobre alimentação. O que tem de destaque aí? Então, tem uma coluna nova que chama Festa de Arrobas, que fala o que as pessoas estão conversando no Twitter, e as pessoas falam muito sobre comida no Twitter também. Muita gente diz o que comeu, onde comeu, o que está com vontade de comer, então tem essa coluna. E também diz que a gente não quer só comida, a gente também quer diversão e arte. E tem um link também que fala sobre um concurso da Deutsche Welle chamado The Bobs, que premia os melhores blogs de todo o mundo. Legal. Você pode inscrever o seu blog, você pode recomendar até dia 11 de março qualquer blog que você goste, e tem o link lá para você, então, sugerir os blogs que você gosta e, quem sabe, concorrer, ganhar um prêmio na Alemanha. Muito bacana essa dica. Tem a Rosana Herman, que está aqui com a gente hoje. Tem mais uma pergunta de internauta que recebeu pelo Twitter, Pelo Twitter também, é só seguir no Twitter também, NBlogs TV. E tá aqui, Água de Marca pergunta, você poderia explicar como proceder com o armazenamento e higienização dos ovos? Se lava, se não lava, se guarda na geladeira ou fora. Muito interessante essa pergunta, né? Assim, na verdade, assim, a gente orienta que os ovos não sejam lavados antes de armazenar na geladeira, que ele fique em um local segregado, né, que não tenha risco de uma contaminação, porque ele vem de fato muito contaminado, né? Não só microbiologicamente, mas às vezes com algumas coisas físicas, pena de galinha, enfim. Então, que ele seja em local segregado na geladeira e que ele seja higienizado antes da utilização. Então, antes de você usar, né, você higieniza, e atenção às mãos, né? Após higienizar, lavar muito bem as mãos, né, sabonete bactericida, enfim, mas não lavá-los antes de armazenar na geladeira. Quanto tempo dura um ovo na geladeira? Então, aí depende muito, assim, o ovo hoje, né, a gente tem uma legislação que o ovo vem com data de validade, tem que vir com o fabricante e as orientações para consumo e armazenamento. Então, bacana. Ele tem rótulo, né, antes de comprar o ovo, observar na caixa, na embalagem, essas informações que são importantes. A data de validade, para você saber até, se você tirar ele da caixa, quanto tempo mais ou menos aqueles ovos na sua casa foram. Bacana. Então, olha só, infelizmente o tempo vai terminando por aqui, mas dicas bacanas foram dadas hoje aqui no NBlogs, falando de intoxicação alimentar e como comer fora de casa. Eu agradeço a participação de Renata Scanferla, da Coordenação de Vigilância em Saúde de São Paulo. Obrigada. Também da nutricionista Maria Cecília Corsi. Obrigada, Maria Cecília. Até amanhã. E da nossa blogueira convidada, Rosana Herman. Rosana, obrigada. Até a próxima. Amanhã vamos falar do poder das frutas. Tem dúvida sobre o assunto? Escreva pra gente no e-mail que aparece na tela ou siga via Twitter no @NBlogsTV. Obrigada pela companhia e até amanhã. Tchau.